Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor. Daqui a pouco o nosso irmão Israel, que já está aqui presente, vai começar a falar a palavra ministerial. E antes de mais nada, nós precisamos relembrar um aviso muito importante. Nosso irmão Pedro Dong tem feito um apelo. Ontem também nosso amado irmão Esdras, na sua palavra, renovou, né, esse pedido, que é a oração de guerra, nesse domingo, de 12 até as 13 horas. Nós vamos ver agora na tela. Essa oração de guerra, ela é um momento em que nós vamos estar separando para orar de forma unânime, né? Nós temos aqui, eu vou pedir para colocar a capa primeiro, né? Esses são os itens para oração. Então essa oração de guerra é amanhã, 21/3, de meio-dia às 13 horas. Nós já temos orado aqui na igreja em Belo Horizonte, todos os dias, às 7 horas da manhã, nós estamos fazendo a vigília da aurora, estamos orando por videoconferência, vários irmãos têm participado. Tem sido uma bênção, tem sido algo revigorante, tem sido algo assim de um remédio diário para nós, né, no meio dessa situação tão caótica que nós estamos vivendo. Mas nós queremos avançar mais ainda e ser unânimes com esse pedido do apóstolo, essa oração de guerra. Na próxima tela nós vamos ver os itens que nós vamos orar amanhã. É claro que nem todos podem orar durante 1 hora, mas tanto quanto for possível, coloque esse tempo diante do Senhor. Você precisa estar colocando algo do seu coração, porque é o momento de nós nos derramarmos. Entregar esse horário que nós estaremos almoçando, nós vamos derramar como libação diante do Senhor, clamando em uma só voz, unânimes. Todas as igrejas na terra vão fazer isso. Amém? Então, não se esqueça, amanhã, a partir do meio-dia, horário de Brasília. Se você está vendo aí pela internet e está em alguma outra região, está fora do Brasil, é o horário de Brasília a partir do meio-dia. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Agora nós vamos ficar com a mensagem dessa noite, o irmão Israel. Amém. Aleluia, boa noite irmãos, boa noite irmãs, é um prazer estar com vocês na sua casa, para termos mais um pouco de comunhão em cima da palavra. Hoje a nossa comunhão é em cima dessa semana do alimento diário, e o título da nossa mensagem dessa semana é Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Espero que nós possamos desfrutar bastante dessa palavra nessa noite. Jesus é o Senhor, aleluia. Vamos começar orando? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Agradecemos pela tua palavra que tem sido abundante para conosco. Consagramos esse tempo ao Senhor. Cada família ao Senhor, cada casa, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada irmão idoso. Senhor, nós os abençoamos em teu nome. Fala ao nosso coração, nos alimenta por meio da tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Essa palavra dessa semana, a nossa referência é Isaías capítulo 6, versículo 3. Nós vamos ler este versículo de Isaías 6, versículo 13, que aborda a questão do terebinto e o carvalho. Vamos lá? Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Nessa semana, foram abordados 4 tópicos da nossa experiência cristã, e dentro daquilo que nós já estamos desfrutando no alimento diário, e dentro desses 4 tópicos, e esses 4 tópicos são o seguinte: o primeiro deles é a fé, o amor e a esperança. O segundo, a verdade. O terceiro, a rede de cuidados. E o quarto, firmes e perseverantes. Para nós entendermos bem esses pontos, né, foi nos apresentado já no domingo, mas eu vou trazer para o começo da mensagem essa figura do terebinto e do carvalho. Então vamos começar vendo essas 2 árvores, né, que esse texto menciona. Essa imagem que os irmãos estão vendo é o carvalho. Então ele é uma árvore, ela cresce bastante, né? Tem exemplares que chegam aí a 20, 30 metros de altura, e o carvalho ele produz um fruto
que talvez seja, embora seja de uma outra região, o carvalho, né? Muitos já devem ter visto esse fruto do carvalho naquele desenho animado da Era do Gelo, que o bichinho passa o desenho quase todo atrás desse fruto, né? E também no Novo Testamento fala, na parábola do filho pródigo, que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. O que eram as bolotas? As bolotas é essa frutinha do carvalho. Olha aí. Ela é muito boa para alimentação animal, muito nutriente, porém, para alimentação humana ela não é boa, nosso organismo não consegue fazer uma digestão e extrair nutrientes adequadamente dessa fruta, né? Desse fruto do carvalho, que é conhecido como bolota. Então, esse é o carvalho. A segunda árvore é o terebinto. Vamos começar vendo, essa é a carinha do terebinto. É uma árvore com uma floração bastante intensa, né? E, olha aí, vamos ver o tronco do terebinto. Isso aí é uma casca, o terebinto, que teve a sua casca parcialmente arrancada, e ele solta essa resina, e essa resina, dela produz um óleo, que é a imagem seguinte, né? E esse óleo que é feito, aliás, eu estou falando que ele é feito da resina, ele é feito da fruta, né? E do fruto do terebinto é extraído um óleo que ele é medicinal. Dizem que também a resina tem essa função medicinal, alguns textos mencionam isso, outros não, mas é uma árvore que tanto provavelmente a resina como os frutos dela, hoje se extrai muito material, e na antiguidade extraía diretamente, né, como uma árvore medicinal. E essas duas árvores têm algumas coisas importantes a nos ensinar. A primeira delas, o carvalho, vamos voltar para a imagem do carvalho, é uma árvore com uma grande capacidade de regeneração. O que é essa grande capacidade de regeneração? Ela é cortada e ela dá rebrotamento. Se for cortada de novo, ela vai brotar de novo. E é uma árvore que ela tem uma vida longa. Então, um carvalho ele vai viver aí 500 anos, 1000 anos. Então, vamos imaginar o seguinte, que no dia que Cabral chegou ao Brasil, se ele tivesse encontrado um carvalho novo lá, ele ainda estaria vivo e feliz da vida até hoje. Pouquíssimas construções da época do descobrimento, né, das primeiras cidades que foram feitas no Brasil, existe até hoje. Mas um carvalho estaria aí para contar a história até hoje, né? O carvalho, na Bíblia, nós vemos alguns textos em Gênesis, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 6, vamos ver Gênesis 2, 6, Deus falando com Abraão, ele fala o seguinte, e abençoou Deus, 2, 6, mas não é Gênesis 2, 6, não, é Gênesis 12, e vai falar de Abraão, Gênesis 12, versículo 6, e atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesses tempos, os cananeus habitavam essa terra. E no capítulo 13, versículo 8, fala o seguinte, disse Abraão a Ló, não haja contenda, então não é o 8 não. 18. Então Abraão mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, nesses textos, né, o carvalho ele é usado como um referencial. Igual nós marcamos, onde que é o local de reuniões da igreja de Belo Horizonte? É perto do shopping estação. Então as pessoas, o carvalho era uma referência, numa terra sem muitos referenciais, porque pelo fato dele permanecer ali por muito tempo, ele era uma referência. E também, não somente por permanecer muito tempo, mas porque não eram muitos. Então em Gênesis, capítulo 12, fala de um carvalho. E lá no 13 fala dos carvalhais, que é um conjunto de carvalhos. Então, em Gênesis 13, esse conjunto de carvalhos foi dado como referência, e no 12, apenas uma árvore foi dada como referência. Então, não é uma árvore muito abundante. Então, é uma árvore que cresce muito lentamente, por isso ela tem uma madeira extremamente resistente. Para os irmãos terem a ideia,
um metro cúbico de carvalho deve pesar próximo de 1 tonelada. E 1 metro cúbico de pinho, que é a madeira que a gente tem, que a gente usa muito também, especialmente em construção civil, deve pesar em torno de uns 400 quilos. Ou seja, no mesmo espaço, eu coloco 2,5 vezes mais de madeira por causa da densidade do material. Ou seja, gasta muito mais tempo para fazer isso. Isso é algo, mais ou menos, isso acontece também com o terebinto. É uma madeira também resistente e pesada. O carvalho, ele é muito resistente em climas extremos. Então, lá em Israel, ele aparece desde o Monte Hermon, que é um lugar que tem neve quase o ano inteiro, até no sul de Israel, onde é um clima árido, desértico, você consegue também encontrar carvalho sobrevivendo mais ao sul de Israel. E ele aparece em toda aquela região do Oriente Médio, né? Também no Extremo Oriente, ele é muito comum. Existem muitas espécies, mas a espécie que se refere aqui nesse texto, ela é comum naquela região. Então, é uma árvore muito resistente em situações extremas, né, de clima. E por isso, né, que naquele filme, no desenho animado da Era do Gelo, ele aparece, o fruto dele aparece como uma referência num período de clima extremo. O que sobrou foi o fruto do carvalho dentro daquele clima, né, em termos de vegetação, que é essa bolota que o bichinho fica correndo atrás dela o tempo inteiro. Bom, continuando, vamos falar um pouquinho do terebinto. O terebinto, a característica principal dele é o seu perfume muito intenso. A literatura que nós vimos, né, fala que o cheiro dele pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância, que é o cheiro da floração dele. Qual que é a função do aroma de uma árvore? É atrair muitos insetos. Para quê? Para polinizar. Para uma árvore exalar um perfume tão intenso, tão distante, é sinal que também ele não é uma árvore muito abundante, porque senão ele atrairia apenas o entorno próximo, os insetos que estão por ali. Mas por não ser uma árvore tão abundante, ele tem que atrair para uma região muito maior. Então, o terebinto também não é uma árvore abundante. Ele é uma árvore que também se acha lá isolada e sem grandes quantidades. Outra coisa é que o corte dela produz uma resina com propriedades medicinais. E o fruto produz também esse óleo com propriedades medicinais. E ela, assim como o carvalho, tem uma grande capacidade de regeneração. Cortou, brota. Cortou de novo, vai brotar outra vez. E como ambas estão em lugares de clima extremo, né, para sobreviver e para ter água, tanto o carvalho quanto o terebinto tem de colocar raízes muito profundas. A raiz dela vai longe, tanto do carvalho quanto do terebinto, por isso que mesmo em clima extremo, mesmo em clima muito seco, ela ainda consegue alcançar água, né, para fazer os seus processos biológicos por causa da profundidade das raízes. Então essas são as características essenciais do carvalho e do terebinto e nós vamos fazer depois aplicações sobre elas. Então vamos entrar nos encargos, nos 4 pontos que nós mencionamos no começo e a partir desses pontos, pouco a pouco a gente vai fazendo as aplicações sobre o carvalho e sobre o terebinto. Primeiro ponto, a fé, a esperança e o amor. Esses 3 itens, né, quando eles aparecem na Bíblia, eles sempre aparecem interligados, ou seja, são os 3 itens, um depende do outro e o outro depende do um. Então, se um sai, os outros perdem a eficácia. Se eu tenho a fé, mas eu perco o amor, ou eu perco a perseverança, a fé, o amor, ou perco a esperança, o outro desaparece. Então, qualquer um deles que for extraído da nossa experiência, nós vamos ter problema com os outros 2. Nós podemos relacionar a fé, o amor e a esperança com Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. Mateus 22, 37 e 39 falam o seguinte:
Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 39. O segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós podemos falar que a fé, ela está relacionada ao nosso amor a Deus. A fé, então, ela é um item relacionado com Deus, com o nosso Pai. O amor, ele está relacionado com as pessoas a quem Deus amou, a quem o Senhor amou e deu a sua vida por elas. Então, nosso amor por todas as pessoas. Então, amar as pessoas como o Senhor as amou. O Pai deu o Filho, e o Filho deu a própria vida para que as pessoas sejam salvas, para que todo ser humano. Então, o Senhor precisa de encher o nosso coração de amor para com as pessoas. E como diz Paulo em Gálatas 6:10, principalmente aqueles irmãos, aqueles que fazem parte da família da fé. Então, nosso amor para com os irmãos e, de maneira geral, para com todos os homens a quem o Senhor amou e deu a sua vida por eles. E o terceiro, com relação à esperança, está relacionado a amar a vinda do Senhor. Então, nós já vimos mensagens em Alimentos Diários anteriores que falam sobre amar o Senhor, mas também amar a sua vinda. E aqui nós estamos falando amar o Senhor, amar as pessoas que o Senhor amou e amar a vinda do Senhor. Então, isso está relacionado com esses três itens: fé, amor e esperança. Ok? Então, eles estão interligados, estão relacionados dessa forma. Vamos ver também 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, 8. Bom, já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, amar a vinda do Senhor é algo que está relacionado com o mundo que há de vir, com a nossa experiência e o nosso coração para com o reino. Está sempre preparado, né? Sempre pronto para a volta do Senhor, vigiando, esperando e apressando a vinda do Senhor. Aleluia! Então, esse primeiro item, né? Fé, amor e esperança. Esses três itens, né? Nós podemos dizer que eles são como o carvalho e o terebinto. O carvalho, ele é um referencial onde ele está plantado, né? Onde ele existe. E assim deve ser a nossa experiência. Quem tem esses itens, a fé, o amor para com Deus, tem o amor para com as pessoas, tendo o amor para com Deus como fonte, né? E ama a vinda do Senhor, certamente tal pessoa se torna um referencial no seu entorno. Se torna um referencial, um jovem se torna um referencial na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade, alguém no seu ambiente de outra pessoa, um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã, no seu ambiente de trabalho, na vizinhança. Nós precisamos de tornar referenciais para as pessoas. Essa é a função do carvalho. E como terebinto, o carvalho, ele alcança quem está próximo dele, quem chega a ele. Mas o terebinto, ele é capaz de anunciar a sua presença muito longe, mesmo para aqueles que não conseguem vê-lo, né? Eles estão debaixo da influência dessa pessoa. Então, Deus quer nos tornar tais pessoas influentes, individualmente e coletivamente. Coletivamente, a igreja em nossa cidade precisa ser esse referencial, esse porto seguro, essa fonte de proteção, né? A igreja também precisa se tornar essa fonte do aroma de Cristo, capaz de atrair pessoas, mesmo que não se reúnem conosco, estão muito longe, outros incrédulos, sejam atraídos por esse aroma de Cristo exalado pela igreja. Então, esses são aspectos do carvalho e do terebinto. Quanto ao terebinto também, ele é fonte de cura para as nações, né? Então, ele é remédio para as doenças e fonte de cura para as pessoas. Então, a igreja é esse lugar, né? Esse lugar como fonte de cura.
O segundo aspecto que foi mencionado no alimento diário é o aspecto da verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 e 17. João, capítulo 1, versículos 14 e 17. Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um momento, né, na história da humanidade onde tudo tem sido relativizado. Então, quando a gente fala de uma verdade absoluta, certamente vamos ser criticados por falar de uma verdade absoluta. E hoje nós estamos aqui para falar de Deus como a única verdade absoluta, incontestável, inquestionável em todo o universo. E tem uma mensagem que o Pedro falou muito de outros universos, né? Então nós vamos dizer, não somente no universo, mas em todos os multiversos, Deus é a única verdade absoluta e inquestionável. Falar isso no mundo soa como loucura para as pessoas, mas nós precisamos estar claros sobre isso. Eu e você precisamos ter esse referencial, esse porto seguro, inquestionável, inabalável. E Deus, como essa verdade, ele é trazido até nós por meio da graça. Então, a graça traz a verdade. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então, desfrutar Cristo, desfrutar da graça, me conduz para a realidade, para a verdade, que é o próprio Deus. E eu preciso permitir que, na minha experiência, a graça também se transforme em verdade. Essa palavra foi falada no alimento diário, essa expressão, né? E o que ela significa? Eu preciso viver a palavra que eu tenho recebido. E graças ao Senhor, por um lado nós desfrutamos muito, nos alegramos muito, porque a palavra tem sido muito abundante em nosso meio. O Senhor tem jorrado a palavra a cada instante. E isso traz para nós uma responsabilidade. A responsabilidade de viver essa palavra. Se eu ouço uma palavra, recebo uma direção, mas não vivo nela, não vivo por ela, ela não faz diferença na minha vida, o que eu falo, o referencial que eu sou para as pessoas, certamente não é dessa palavra. E se eu ainda falo dessa palavra sem vivê-la, eu estou ou vivendo a mentira ou falando uma mentira. Então, a graça e verdade, elas vêm mostrar para nós que a verdade, a realidade, está relacionada com graça, que é o nosso viver. Então, eu preciso viver aquilo que eu tenho recebido. Eu preciso viver a palavra que eu estou recebendo. E a verdade, ela é a realidade do próprio Deus, que é amor. Então, a verdade, ela é a manifestação de Deus em nós. Então, Deus é a verdade. Também a palavra, que é Cristo, né, que é o Senhor, ela é a verdade. Então, viver a verdade é a viver a vida de Deus que vai sendo transmitida para nós. À medida que o caminhãozinho de fé, de palavra, vai chegando, nós vamos abrindo o nosso coração, ele vai derramando, vai nos enchendo, somos constituídos com a pessoa, com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus tem, com a obra de Cristo, com as experiências de Cristo, e o resultado disso é que nós temos Deus para manifestar aos homens como amor. E essa experiência, né, de João 12, 32, vamos ver João 12, 32. João 12, 32.
e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Este é o nosso amado Senhor. Ele foi levantado da terra, foi colocado na cruz e, para muitas pessoas, era motivo de repulsa. Mas para aqueles que creram, o levantar do Senhor na cruz foi um motivo de atração. E o Senhor atraiu muitos a mim, a Ele, né? E essa atração do Senhor, ela é tão grande que ela foi capaz de extrapolar o tempo e o espaço. Hoje, mais de 2000 anos depois que o Senhor foi levantado naquela cruz, eu e você fomos atraídos por Ele. Assim como o terebinto consegue atrair as pessoas longe, longe dele. E o carvalho passa o tempo de uma vida humana, passa outro tempo de outra vida humana, muitos seres humanos, muitas gerações se passam e ele continua atraindo pessoas e sendo um referencial para as pessoas. Então, esse é o nosso amado Senhor e é isto que o Senhor quer fazer de nós. Pessoas com esse poder de atração para aqueles que querem ter, que precisam e que se abrem para a vida de Deus. Senhor Jesus. O terceiro ponto, rede de cuidados e rede de proteção. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15 fala o seguinte: para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse versículo é um versículo maravilhoso e nós usamos ele muito, né? Fala que a igreja, ela é a casa de Deus. Por um lado, eu e você somos comparados, né, e encorajados a ter esse viver de referência e de atração onde nós estamos. As pessoas nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas doenças, nas suas enfermidades, precisam de nos ver como atração e como fonte de palavra de cura para elas. Por outro lado, coletivamente, a igreja precisa se tornar esse organismo coletivo, né, capaz de exercer atração muitas vezes maior do que a nossa pessoa individualmente. Deus colocou uma igreja em cada cidade, para que ela seja como um candelabro em cada cidade, para que ela seja como um carvalho em cada cidade, para que ela seja como um terebinto em cada cidade. Deus deseja fazer isso de nós. Esse homem coletivo, esse homem corporativo, capaz de atrair uma cidade inteira, com alguns milhões de pessoas como Belo Horizonte. Ó Senhor Jesus, também, vamos ver, esse versículo fala de coluna e baluarte da verdade. Coluna é uma expressão e algo bastante conhecido por nós, né? Ela tem uma função estrutural na edificação. Se tirou a coluna, cai tudo, desmorona tudo. Então a coluna tem essa função estrutural. Mas o que é um baluarte, como diz esse versículo? Baluarte, a definição dessa palavra é a seguinte: baluarte é um local absolutamente seguro. Ele é uma fortaleza inexpugnável. Então, quando Paulo a Timóteo fala que a igreja ela é um baluarte da verdade, quer dizer que nela nós encontramos uma fortaleza que ninguém é capaz de penetrar. E também ela é um porto, ela é um lugar completamente seguro. Então, nós estamos vivendo num mundo de completa insegurança, intranquilidade, desproteção, falta de referenciais, e a igreja precisa se tornar essa referência, como carvalho e como terebinto. Uma fortaleza inexpugnável, um porto seguro, uma fonte, um lugar onde nós podemos ir e nos abrigar, né? Então, a igreja é nosso desafio, irmãos. A gente vê, fala da igreja, é algo que parece que está fora de nós, mas essa mensagem dessa semana, ela fala tanto do nosso viver individual, quanto do nosso viver coletivo, nosso viver corporativo, que é a igreja. Tudo aquilo que acontece dentro da minha casa é parte da expressão do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, nosso desafio essa semana é
ter tudo isso que nós temos recebido, vivido em nosso viver diário, em nosso andar diário e também nas nossas reuniões. Senhor Jesus, o terebinto bom, continuando ainda. Então essa é a questão da igreja como coluna e baluarte da verdade. Então, o terebinto, ele também tem suas propriedades curativas. E a igreja também é apresentada para nós nos evangelhos, como, no evangelho de Lucas especificamente, né, como uma hospedaria, para onde aquela pessoa, né, que havia sido ferida, que estava machucada, que estava semi-morta na beira da estrada, passou o samaritano e levou para uma hospedaria. A igreja é essa hospedaria como fonte de cura. E o terebinto, a nossa experiência de terebinto como medicamento para a cura das pessoas, como árvore da vida para a cura das nações, a igreja é esse refúgio para as pessoas. Então, muitos de nós gostaríamos de ver na igreja, né, somente pessoas sem problema, pessoas sem dificuldades, pessoas maravilhosas, mas na realidade Deus só tem trazido gente quebrada, gente machucada, pessoas feridas, pessoas doentes, e porque a igreja é esse lugar de refúgio, é esse porto seguro. Elas estão vindo aqui exatamente porque são necessitadas. O Senhor Jesus várias vezes, né, mencionando, falando aos fariseus, aos saduceus, ele disse, né, olha, vocês são muito bons, vocês não precisam de mim. Eu vim foi para os doentes, eu vim para os pecadores, foi para aqueles que não têm nada, aqueles que vocês desprezam, que não têm acesso a nada, eu vim foi para eles. Eu vim para pecadores, eu não vim para pessoas justas, eu vim para pessoas pecadoras. E a igreja, onde nós somos colocados, é este lugar para acolher tais pessoas. Quem vai acolher tais pessoas? Eu e você. Então, o Senhor quer fazer de nós, nos dá essa experiência do carvalho e do terebinto, para sermos essas pessoas que são fonte de cura para as nações. Fonte de cura para todos aqueles que se achegam a nós. Fonte de cura para casamento que está desmoronando. Fonte de cura para jovens que estão passando grandes dificuldades, estão em um momento de conflito. Fonte de cura para pessoas que estão com enfermidades físicas também. Fonte de curas para pessoas que estão com problemas financeiros. Então a igreja é essa fonte de cura. E o Senhor quer usar você na sua casa, nas reuniões, no nosso viver diário, nos contatos virtuais, orando e abençoando as pessoas. O resultado disso é levar a experiência do terebinto, a experiência da cura, a experiência da proteção e do referencial do carvalho e do terebinto. Aleluia. E o próximo tópico é firmes e perseverantes. Então, para abordar esse tópico, firmes e perseverantes, né, vamos voltar para Isaías 6,13, ainda na revista atualizada. Isaías 6,13. Isaías 6,13, na revista atualizada, fala: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a semente é o seu toco. Esse texto de Isaías, ele foi falado, capítulo 6, Isaías, ele é chamado pelo Senhor e ungido como profeta, e ele começa o seu ministério no capítulo 6, e esse versículo está dentro do primeiro conjunto de palavras proféticas faladas por Isaías. E ele está se referindo à nação de Israel. Então, nos versículos que antecedem ao 13, nesse capítulo 6 de Isaías, ele vai falar que a nação de Israel ela vai ser destruída, vai ser levada como cativo, e se ficar só 10%, esses 10% ainda vai ser retirado e vai ser levado como cativo para outro lugar. Essa profecia de Isaías, passaram-se vários reis, né,
alguns poucos reis que conduziram os filhos de Israel a Deus e que foram esse referencial como um carvalho para eles, né, como um terebinto para eles, mas a maioria dos reis, desde essa profecia, levou os filhos de Israel para longe de Deus, foram um péssimo referencial para eles. Foram referência, mas um referencial ruim de distanciamento de Deus. Houve 2 reis que queimaram os próprios filhos em sacrifício a um ídolo. Isso é algo vergonhoso para a nação de Israel, a nação que Deus constituiu como seu povo, como a sua expressão nessa terra. Passado 140 anos, né, desde Isaías, veio o período onde os filhos de Israel foram levados cativos para a Babilônia, e isso aconteceu por várias vezes até a nação de Israel ficar completamente desolada e vazia dos filhos de Israel. Eles foram levados para distâncias, alguns a 300, 400 quilômetros, outros até 500 quilômetros, 600 quilômetros de distância de Israel, encaminhadas a pé, com velho, com criança e gente morrendo pelo caminho e pouca comida, escassez de água, sendo levado como escravo, perdendo a dignidade, saúde, tudo sendo destruído, né? Mas essa palavra profética, ela termina com esse versículo 13, que é uma grande esperança. Fala, olha, desapareceu tudo. O carvalho foi cortado, o terebinto foi cortado, não sobrou nada além de um toco na terra. Mas ele usa essas árvores como sua capacidade de regeneração para mostrar que haveria um remanescente. E esse remanescente, ele vem mais tarde, a experiência de Daniel, depois os amigos dele, né, Misael, Azarias e Ananias. Mais tarde, com Esdras, Neemias, Zorobabel, os profetas Ageu e Zacarias, falando e encorajando o povo, e aí há o retorno de alguns para a boa terra de Canaã, para Jerusalém, e eles são os responsáveis por reedificar o templo e os muros da cidade. Então, essas pessoas, né, desse período, Esdras, Neemias, Zorobabel, os profetas Ageu e Zacarias, eles foram como esse carvalho e como esse terebinto, atraindo as pessoas até eles, né, e conduzindo essas pessoas a ter experiência com o nosso amado Senhor e colocando de volta essas pessoas dentro do propósito de Deus para a sua época, trazendo-os de volta à economia de Deus no Velho Testamento, a restauração dos muros, a edificação da casa de Deus e a restauração dos muros de Jerusalém. Entretanto, a versão da Bíblia, nesse texto de Isaías, na versão de King James, ela fala o seguinte: e se na terra ficar 1/10 do povo, este tornará a ser devastado. Ou seja, se sobrar só 10% depois do primeiro exílio para a Babilônia, depois do primeiro ataque deles, né, vai ficar só um restinho e ele ainda vai ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo. Assim, a santa semente será o seu toco a brotar, um novo começo. Queria começar destacando essa última frase. Assim, a santa semente será o seu toco. Então, ele já não tem mais semente, não tem mais fruto, não tem mais bolota, não tem mais a frutinha do terebinto, não tem nada. Sobrou só um toco. Esse toco vai funcionar como semente e vai rebrotar tudo de novo. Então, esse carvalho e esse terebinto, nós comparamos a experiência dessas pessoas, que foram as pessoas que atraíram até si aqueles que se colocaram, algumas centenas de milhares de pessoas que retornaram do exílio para a edificação da casa de Deus primeiramente e posteriormente para a edificação dos muros. E o livro de Neemias nos mostra esse momento de reedificação dos muros. E nós queríamos destacar alguns versículos no capítulo 3 de Neemias. Então, Neemias capítulo 3. Esse capítulo, ele mostra o processo de reconstrução dos muros. E aqui
ele lista um grupo de pessoas servindo na edificação dos muros. Mas antes de entrar nesse ponto aqui especificamente, eu queria retomar uma expressão que tem na Bíblia King James que não tem na RA. Ele fala de uma terceira árvore, que é o olmo. Eu vou pedir ao João Miguel para mostrar a imagem do olmo. Essa é uma outra árvore que tem características interessantes. Essa é a folha do olmo e ela é a imagem. Essa aí é o olmo completamente destituído de folhas e esse é o olmo cheio de folhas. Então esse cheio de folhas está na primavera ou no verão. Esse sem folha nenhuma é o inverno. E com essas folhagens coloridas, esse colorido intenso de um amarelo, de um avermelhado que vai mudando de cor e vai caindo, né? Ela está no começo do outono, assim que o frio entra, tem essa imagem. E essa imagem ela é muito característica em regiões frias no Oriente, né? E o olmo, diferentemente do carvalho e do terebinto, é uma árvore de madeira leve. Então, enquanto o carvalho deve pesar perto de 1 tonelada ao metro cúbico de madeira seca, o olmo deve pesar em torno de 400 a 500 quilos no máximo, a metade do peso dos outros. Enquanto o carvalho ele cresce nas montanhas, o olmo é uma planta de vales, de mata ciliar. E é uma árvore que perde 100% das folhas dela no inverno, cai tudo, enquanto o carvalho ele mantém as suas folhas perenes mesmo no inverno. E o terebinto também, né? O olmo perde tudo, fica completamente despojado. Ele, dessa forma daí, olha. Então, ele fica com sua folhagem no período quente e assim que esfria, a folhagem muda radicalmente de cor, vai mudando de um amarelo até o avermelhado e cai por completo e ele fica completamente desprovido de folhagem. E o olmo, de característica comum com o carvalho e o terebinto, ele também cortou, ele rebrota rápido. Enquanto o carvalho e o terebinto são árvores de crescimento muito lento, o olmo é uma árvore de crescimento rápido. Então ela rapidamente ocupa seu espaço e se torna uma árvore adulta em poucos anos. Por que essa árvore está aqui, se ela é tão diferente de características do carvalho e do terebinto? Quando a gente lê o capítulo 3, quando eu li o capítulo 3 de Neemias, eu consegui entender isso. Quando eu, Israel, olhei para o alimento diário, os irmãos explicando o que é o carvalho, e a figura que ele representa para nós, o terebinto, e a figura que ele representa para nós, eu falei, Senhor, eu acho que eu não sou digno dessa figura, né? Está muito longe da minha realidade. Mas quando eu vi o olmo, eu falei, uau, tem chance para mim. O olmo, na floresta, nós temos 3 grandes grupos de árvores com características distintas. O primeiro grupo, que é o grupo do olmo, isso em todos os tipos de floresta do mundo acontece assim, inclusive aqui no Brasil, na Mata Atlântica, na floresta amazônica e no Cerrado. Tem as árvores pioneiras, tem as árvores que a gente chama de secundárias e tem as árvores clímax. A árvore clímax é a árvore de madeira nobre. Por exemplo, aqui no Cerrado nós temos a braúna, é uma árvore de madeira nobre. Temos o jatobá, é uma árvore de madeira nobre, ela é uma clímax. Demora muito para crescer e vai viver muito tempo. Temos as árvores de vida intermediária, que vão viver em média 100, 100 e poucos anos, que são as árvores que são plantadas na rua. Elas são boas para a arborização urbana. E agora em Belo Horizonte nós temos uma cidade de 100 e poucos anos. As árvores do tempo do plantio, plantadas no início da fundação da cidade, elas estão morrendo agora, já completou o ciclo de vida útil delas. Mas existe um outro grupo, que são as pioneiras. Elas têm uma função extremamente importante numa mata. Vamos imaginar que uma mata passou lá alguém com a serra elétrica, serra circular, e cortou tudo. Aliás, com a motosserra, né? E cortou tudo. Acabou com a mata. Então não sobrou semente, não sobrou galho, não sobrou nada, né? E ainda fez pasto ali, arrancou os tocos, fez pasto naquele lugar e anos se passaram. E depois de alguns anos, alguém compra aquela fazenda e não quer mais ficar com criação de gado. Isola aquela área que era pasto e não mexe mais lá. Aquela árvore, aquela região,
Alguns pássaros podem trazer a semente de uma árvore clímax, como o carvalho e o terebinto. Pode trazer semente, alguns animais podem trazer e deixar ali, ela fica no sol e vai ter dificuldade de germinar. Mas as pioneiras, essas de crescimento rápido, como o olmo, elas crescem em qualquer situação, desenvolvem rápido e têm uma função de jogar muita folha e muita matéria orgânica no solo para fertilizar, para que à sombra dela nasçam as árvores secundárias e depois as árvores clímax. O olmo é esse, né, que foi feito para morrer. Por isso que essa semana fala-se tanto do sofrimento, de dar a vida pelos irmãos. Essa é a função do olmo. Então o olmo, ele não tem as características de longevidade, de referencial do carvalho e do terebinto. Não tem a referência histórica, como, por exemplo, Esdras, Neemias, como Zorobabel, que aparecem na Bíblia, mas são como aquelas pessoas, como ourives, como o outro, como as moças, como os rapazes, que nem o nome aparece na Bíblia, mas que estavam edificando. Foram aqueles milhares de nomes que não são mencionados na Bíblia, pessoas simples, comuns, que viabilizaram aquilo que o falar profético deu a direção. Então, o olmo não é aquele que vai ficar para sempre, não é aquele que vai viver 500 anos, mas é aquele que nasce, rapidamente cumpre o seu papel durante a sua curta e efêmera existência nessa terra e produz vida a outros. Durante o seu viver, ele tem uma meta: preservar a vida daqueles que são referências, que trazem o falar profético e que dão direção a longo prazo para a vida da igreja, para o caminhar dos santos. Então esse é o olmo. Eu me identifiquei muito com ele, embora não apareça na RA, eu fiquei feliz quando ele apareceu na King James, e tem ele complementa, e para mim é como esses anônimos, e que eu acho que vai ser a minha experiência. Um anônimo, passa o tempo, as pessoas vão esquecer de mim, mas muitos foram levados a Cristo. Eu já contei uma vez a experiência da minha mãe no sepultamento dela. Quando ela morreu, eu estava falando sobre a experiência dela, na minha experiência e na experiência da família. Quando eu terminei de falar, muitas pessoas me procuraram e falaram: ela também foi essa referência para mim. Eu criei por causa da sua mãe. Ela pregou o evangelho para mim. Tantas pessoas que eu não sabia. Minha mãe, uma pessoa oculta, simples, que amava o Senhor, mas foi uma referência para muitas pessoas nos seus dias. O tempo vai passar. Não é um carvalho, não é um terebinto, mas é um olmo. E essa é a minha expectativa. Talvez eu não possa ser tal pessoa num padrão tão elevado, mas eu posso ser como esse olmo. E tanto o olmo, quanto o carvalho, quanto o terebinto tem essa característica: resiliência. Corta, brota de novo. Corta outra vez, brota de novo. Aleluia! Então foi isso, meus amados, que eu desfrutei na palavra dessa semana. Foi muito marcante para mim. Que Deus abençoe vocês e que dê vocês também esse desfrute em cima dessa palavra tão preciosa que já está impressa no alimento diário. Jesus é o Senhor.